Você tem a noção e a ideia de como que funciona a corrupção? Imagina assim, ó. Você mora num condomínio, num prédio, no qual você tem que pagar ali sua taxa de condomínio todos os meses certinho, né? E seus vizinhos todos pagam essa taxa de condomínio de uma forma correta. Porém, ali, toda vez que você chega em casa, a escada tá suja, às vezes tem piso quebrado, a fachada do prédio não tá muito boa. Ou seja, de uma forma geral, todo mundo tá pagando ali a sua taxa de condomínio certinha, mas pouca coisa está sendo entregue. Nem sempre tá limpa as escadas, elevador estraga muitas vezes, o vidro da porta da entrada às vezes está rachado, troca por um outro de qualidade inferior. Mas todo mundo tá ali pagando certinho a taxa de condomínio. Então o que que tá acontecendo? Tá vazando de algum lado o dinheiro que está sendo pago e está sendo mal implementado e mal distribuído, ou tá havendo aí a corrupção, que seria o desvio desse dinheiro ou de uma parte desse dinheiro. E da mesma forma, como uma taxa de condomínio existe, existem os impostos. Eu já fiz um vídeo sobre imposto, depois você pode ver. Então, os impostos servem no país como uma taxa de condomínio. Poderia comparar os impostos no país como uma taxa de condomínio. Só que o país é um condomínio gigantesco e tem vários contribuintes com os impostos, né? Então vamos lá. Agora, imagina num país que o balde da recolha dos impostos é uma enorme, uma gigantesca caixa d'água, né? E os impostos, o dinheiro pago, são águas que vão ser enchidas ali naquela gigantesca caixa d'água. Então, cada pessoa vai contribuir ali com seu imposto para encher essa caixa d'água. E pensa também que no fundo dessa caixa d'água tem milhares de canos para distribuir a água, que seria o dinheiro, né, para diversos setores. Ou seja, para saúde, educação, segurança, infraestrutura e por aí vai, né? Então, existe uma caixa d'água gigantesca, no qual é o governo, onde vai ser arrecadado os impostos. Os impostos seriam as águas que entram dentro dessa caixa d'água e os vários canos que estão no fundo dessa caixa d'água para onde a água deveria ir, que seria o dinheiro. Saúde, educação, segurança, como eu já disse. Mas, apesar de todo mês a população colocar ali o seu dinheiro através dos impostos, né? Existe então um problema em alguns canos que saem dessa caixa d'água. Ou seja, no meio do caminho desses canos existem furos, né? Existem furos que são considerados a corrupção, que aqui estou tentando explicar para vocês, né? Ou seja, suponhamos que o balde lá do outro lado do cano da saúde precise de 50 litros, né? Mas esses furos vão fazer com que haja vazamentos, no qual
vai ser reduzido a quantidade que vai chegar lá no fundo. Esses vazamentos do cano da saúde, por exemplo, não vão deixar com que chegue 50 litros ali. Vamos lá para o mundo real, então, falando em dinheiro, né? O governo, então, arrecada milhares, milhões, até bilhões de reais todos os meses com impostos. Todos os meses o governo recebe seus impostos, né? E aí, imagina só que no setor da saúde, como é o exemplo que eu dei, precisa de 50 milhões de reais de investimento, né? Recebeu milhões, como uma grande caixa d'água, tem milhões de litros, mas o setor da saúde precisa de 50 milhões de reais de investimento, né? E aí precisa desses 50 milhões de reais para investir num hospital novo. Então, para poder ter o escoamento da corrupção, ou seja, como se fosse furos em um cano, é cotado e negociado com o fornecedor e com a empresa que vai construir este hospital o valor de 100 milhões, por exemplo. Ou seja, para que no fundo precisa de 50 milhões para construir o hospital, mas que os outros 50 milhões sejam desviados e roubados no meio do caminho antes de chegar no hospital. Então a empresa diz que a obra vai custar 100 milhões. Ela custa, na verdade, porque já foi calculado 50 milhões. E esses outros 50 milhões a mais é roubado. É feito então aí dentro a corrupção. É dividida de forma secreta, escondida. Isso leva ao Estado, ao governo, a diminuir a capacidade de investimento em outros setores. Porque pensa, em uma obra que seria 50 milhões, se sai 100 milhões, foi removido 50 milhões de outra área. Porque, como sabemos, o imposto todo é arrecadado e depois distribuído. Então, se ele acaba rápido em alguns setores, vai faltar para outros setores. Só que a corrupção, ela não é só nesses grandes valores e grandes números e grandes projetos, assim, e grandes obras de milhões de reais, de milhares de reais. Não. Ela está, antes de tudo, inserida culturalmente, né? Culturalmente, ela está inserida na nossa sociedade. Ela começa quando a pessoa se faz de espertinha, vai lá e fura uma fila, né? Paga propina para poder resolver algum problema, compra atestado médico para poder aproveitar uma folga e várias outras coisas que estão inseridas culturalmente, mas que nós muitas vezes achamos normal, né? Mas a essência disso tudo, da corrupção com o dinheiro público do imposto, como a corrupção do jeitinho, é a mesma essência. A pessoa obter vantagem, uma vantagem que não é de direito dela, ela não tem o direito àquela vantagem,
mas ela quer obter de qualquer forma, quebrando as regras do jogo, quebrando regras sociais e tudo mais. Então, quando a gente compara alguém que fura fila com alguém que desvia e rouba milhões de reais, estamos apenas com a diferença de que um é de pequeno valor, né? E outro é de grandíssimo valor. Ou seja, apenas a pessoa que rouba milhões, ela tem mais proximidade com o dinheiro. Entende? Ela tem mais poder de acessar esse dinheiro. Então, o preço dessas corrupções, tanto pequenas quanto grandes, não é só o dinheiro roubado, o dinheiro que não vai ser possível investir em outras áreas, sabe? O problema da corrupção é que diminui a oportunidade que a sociedade tem nas suas diversas áreas. O dinheiro desviado numa corrupção, um ato de corrupção, ele pode diminuir, por exemplo, o dinheiro que vai para a educação, que vai diminuir diretamente ali o aprendizado das crianças do país. As crianças vão aprender menos. O dinheiro que é desviado na corrupção, relacionado, por exemplo, que não foi investido em segurança, vai aumentar a criminalidade. O dinheiro que foi desviado numa obra de infraestrutura, às vezes na construção de uma ponte, pode faltar depois para o hospital. E aí alguém vai ficar anos na fila de espera para poder fazer ali um exame, né? Então isso afeta tudo como um todo. A corrupção, ela não afeta só uma área específica ou só o dinheiro. Ela afeta tudo como um todo. Porque é tudo interligado, né? Então, é muito importante a gente entender que a corrupção, ela afasta investidores, ela afasta a confiança da população e afasta até mesmo a população do próprio país. Porque às vezes a pessoa vê que está sendo roubado tanto dinheiro, tanta coisa está acontecendo, que às vezes pessoas boas que poderiam ser médicos, engenheiros, bons advogados no país, preferem sair do país e mudar de país para prestar o serviço para outro país, sabe? Abrir um negócio em outro país. Porque a corrupção tá tão integrada naquela sociedade, naquela realidade, que a pessoa sente que às vezes não vale a pena. Então, os problemas que causam a corrupção, eles também são para obscurecer que está sendo roubada. Às vezes muita burocracia para alguma coisa é para esconder que as coisas estão sendo roubadas, que está tendo corrupção, né? Porque quanto mais difícil é entender a lei, a regra e as coisas como funcionam, mais fácil vai ser esconder a forma como que é desviado. Às vezes numa contratação pública, num contrato de empreitada e tudo mais. E não é prender as pessoas que praticam a corrupção só que vai colocar o sistema no lugar, não, sabe? Porque o desvio vai continuar. O cano vai continuar furado.
outras pessoas vão assumir aquilo. Para combater corrupção tem que ter transparência, tem que ter facilidade nos processos, sabe? Tem que ter facilidade para que as pessoas entendam como decorre e como está sendo investido um dinheiro. Veja a fatura, veja o que está sendo pago, o que não está sendo pago, para onde está indo, entendeu? O que foi colocado aonde. A prestação de contas. A prestação de conta pública. Contrato que seja aberto e seja consultável, né? Fácil de entender, sem aquela linguagem jurídica chata que põe lei sobre lei, que atrapalha todo mundo a entender, né? Porque aí é possível as pessoas verem o problema da corrupção, às vezes antes dela acontecer, consigam denunciar e começar a lutar e combater isso. Às vezes a corrupção não é uma falha pontual num sistema, num país. Ela às vezes está tão integrada na sociedade que ela é o próprio sistema do país. O país funciona assim, as pessoas funcionam assim, todos funcionam assim. Às vezes está integrado para o sistema funcionar beneficiando só alguns através do esforço e do trabalho de várias pessoas ao mesmo tempo, né? É covarde, é pesado, é oculto e tem que ser combatido. O que você acha aí da corrupção no Brasil e da corrupção em geral? Você acha que é só um problema dos políticos? Ou é um problema cultural? Algo que está dentro da cultura do brasileiro e que o político apenas reflete o que a cultura do brasileiro faz? Me diz aí o que você acha. Tá bem? Fique bem, fique com Deus e até mais.